Esses são os materiais que nós vamos utilizar para o vídeo de hoje. Algumas cores de fio, agulha de crochê, tesoura e agulha de tapeçaria. Também enchimento, argola de chaveiro, cola de silicone e linha para bordar. Comece fazendo o anel mágico. No anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Marco este primeiro ponto. E prossigo fazendo 6 pontos no total. Fecho o anel. Introduzo a agulha onde está o marcador e aqui faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador no primeiro ponto. E sigo fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Nesta carreira, vamos ficar com 12 pontos. No próximo ponto, faço um ponto baixo e marco este ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento no próximo ponto por 6 vezes e vamos acabar a carreira com 18 pontos. Arremato o fio do anel mágico. Prossigo fazendo o primeiro ponto da carreira, marco este ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos. 1 e 2. Após o aumento, vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, introduzo a agulha e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos seguir com a sequência de 2 pontos baixos, um aumento,
por 5 vezes. Aqui no final da carreira, vamos fazer um ponto baixo apenas, finalizando com 24 pontos. Para a próxima volta, vamos fazer o primeiro ponto, marcar. Sigo fazendo mais 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Fizemos os 3 pontos aqui no início. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir com esta sequência de 3 pontos, um aumento por toda a volta. E vamos concluir a carreira com 30 pontos. Para esta próxima volta, vou retirar o marcador e vamos fazer o primeiro ponto, marcamos. E vamos seguir fazendo um ponto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Ficará desta forma. Retiro o marcador, faço o primeiro ponto baixo aqui da próxima carreira, marco este ponto. E vamos seguir fazendo mais 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Segundo ponto, terceiro e quarto. Então, fizemos 4 pontos aqui no início. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Vamos seguir com esta sequência de 4 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos acabar a carreira com 36 pontos. Pronto, a peça está ficando desta forma. Agora, vou retirar o marcador e para esta carreira, vamos iniciar fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Marco o primeiro ponto, sigo fazendo o segundo, terceiro e o quarto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. Então, vou introduzir a agulha nas alças de fora dos 2 próximos pontos e aqui vamos fazer a nossa diminuição. Vamos seguir fazendo 4 pontos, uma diminuição igual a esta que mostrei, por 6 vezes e vamos ficar com um total de 30 pontos. Sempre introduzindo a agulha nas 2 alças de fora, passo o fio, laço e tiro as 2 alcinhas.
Pronto, pessoal, para a próxima volta, eu vou retirar o marcador e vamos fazer 3 pontos baixos aqui no início. Então, eu marco este primeiro ponto, sigo fazendo o segundo e o terceiro. Feitos 3 pontos baixos, vamos fazer uma diminuição igual a que fizemos anteriormente. E vamos seguir com esta sequência de 3 pontos, uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos. Para a próxima volta, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto. Na sequência, vamos fazer uma diminuição. Para prosseguir, vamos fazer 2 pontos, um ponto para cada ponto. E agora, uma diminuição igual às demais. Vamos seguir com esta sequência de 2 pontos, uma diminuição por 5 vezes. E no final da carreira, vamos acrescentar mais um ponto. Então, aqui no último ponto, vamos fazer um ponto baixo apenas. Para a próxima volta, vamos iniciar fazendo um ponto baixo. E na sequência, vamos fazer uma diminuição. Marco o primeiro ponto. E nós vamos prosseguir desta forma, fazendo um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes, e vamos ficar com 12 pontos. Antes de concluir esta primeira etapa, vamos colocar o enchimento na peça e vamos deixar a nossa peça bem fofinha. Na sequência, vamos fazer 6 diminuições. Então,
Faço aqui a primeira diminuição, coloco o marcador. E vamos seguir fazendo apenas diminuições, pegando as duas alças de fora de cada um dos dois próximos pontos. Se você precisar, você pode alongar a alça que está na agulha para auxiliar na execução do ponto. Agora, pessoal, eu vou cortar o meu fio, vou retirar o marcador, vou colocar essa sobra de fio numa agulha de tapeceiro e vou passar a minha agulha só pelas alças de fora de cada um dos pontos. Fecho bem, introduzo a agulha no mesmo espaço, sai em qualquer lugar e continuo escondendo a sobra de fio. Você pode deixar essa sobra de fio um pouco mais larga para a colocação da argola de chaveiro. Agora vamos introduzir a agulha aqui bem na carreira de número 7, onde há os 4 pontos, um aumento. Vou pegar uma nova cor de fio, laço, passo por dentro do ponto, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Não vamos esconder o fio neste momento. Na sequência, eu vou laçar. No próximo ponto, vou fazer um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3. Laço. Aqui no mesmo ponto da base, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Na sequência, laço por 2 vezes, venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças por 3 vezes. Laço, aqui no mesmo espaço, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Agora, aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou introduzir a agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos arrematar este fio. Ainda na mesma carreira, nós vamos pular 5 pontos e aqui no sexto nós vamos introduzir a agulha. Vou pegar o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. Na sequência, faço 3 correntes. Laço a agulha por 2 vezes, volto aqui no mesmo espaço e aqui vou fazer ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 vezes, por 3 vezes, de 2 em 2 alças, tá? E vamos trabalhar aqui neste espaço 3 pontos altos duplos. Então, estou fazendo o segundo ponto. No mesmo espaço, introduzo a agulha e faço meu terceiro
ponto alto duplo. Pronto, vai ficar dessa forma. Na sequência, vamos fazer 3 correntes. No próximo ponto, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço novamente 3 correntes. Laço por 2 vezes, venho aqui no próximo ponto e aqui vamos fazer 3 pontos altos duplos. Na sequência, vamos fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui onde fizemos os pontos altos duplos. Posso fazer uma correntinha e arrematar este fio por dentro da peça. Com o fio na cor branca, eu vou fazer o anel mágico. Laço. E aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 10 pontos médios. Ficou com 3 alças, laço e tiro as 3. E vou repetir por 10 vezes no total. Feitos 10 pontos médios, vou fechar o anel mágico, alongo a última laçada, corto dentro dela e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Passo a minha agulha aqui no primeiro ponto, depois volto no ponto que está saindo o fio, trago aqui para o avesso da peça e aqui nós vamos fazer 2 nós e cortar o excesso de fio. Faça 2 peças iguais. Estas peças vão servir como os olhos. Utilizei também meia pérola para complementar os olhinhos e vai ficar desta forma. Agora é só colar com cola de silicone do outro lado. Para bordar a boca, eu vou utilizar um fio na cor vermelha. Vou pegar as 3 carreiras aqui do meio, vou pular um ponto depois dos olhos. E aqui eu vou fazer algumas retas na horizontal, desta forma como eu estou mostrando. Na sequência, é só esconder a sobra de fio por dentro da peça. Pronto, pessoal, aqui eu vou colocar a argola de chaveiro com o auxílio do alicate. Comece com o anel mágico.
Na sequência, faça um ponto baixo aqui dentro do anel e marque este primeiro ponto pegando as duas alças de cima do ponto. Na sequência, vamos continuar fazendo ponto baixo dentro do anel mágico até termos 8 pontos. Feche o anel mágico. Vou introduzir a agulha aqui onde está o marcador e vou fazer 2 pontos baixos. 2 pontos no mesmo ponto da base. Na sequência, marco o primeiro ponto. E vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto. No fim da carreira, vamos ficar com 16 pontos. Para a próxima carreira, retiro o marcador, faço o primeiro ponto e marco este ponto baixo. No ponto seguinte, faço 2 pontos baixos. E vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos. Faço acabamento da sobra de fio do anel mágico, corto o excesso. No próximo ponto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, marco este ponto. No ponto seguinte, faço 2 pontos. Agora, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E no próximo, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento no próximo ponto, por 7 vezes. Aqui no último ponto, vamos fazer um ponto baixo apenas. Terminamos com 32 pontos baixos. Na sequência, faço o primeiro ponto da carreira, marco e sigo fazendo mais 2 pontos, um ponto para cada ponto. E aqui no início, ficamos com 3 pontos baixos. No ponto seguinte, faço um aumento.
2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E vamos finalizar esta volta com 40 pontos. Na sequência, aqui está as 2 alças do ponto e nós vamos trabalhar apenas introduzindo a agulha nas alças de trás de cada um dos pontos. Então, venho aqui na próxima alça, faço meu primeiro ponto da carreira, coloco meu marcador e na sequência vamos fazer um ponto para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Nessa carreira, vamos ficar com um total de 40 pontos. Na sequência, agora pegando as 2 alças do ponto, faço um ponto baixo, marco este ponto, sigo fazendo mais 2 pontos baixos. Então, aqui no início, ficamos com 3 pontos. Agora, faço uma diminuição, pegando as alças de fora dos 2 próximos pontos. E na sequência, vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. E pegamos as 2 alças de fora do ponto e vamos fazer uma diminuição. Dessa forma, por toda a volta, e vamos ficar com 32 pontos. Para prosseguir, nós vamos retirar o marcador, faço o primeiro ponto da carreira, marco este ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Agora, sigo fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto. E na sequência, faço uma diminuição. Sigo fazendo 2 pontos, uma diminuição por 7 vezes. Aqui no final da carreira, vamos fazer um ponto baixo apenas e finalizamos esta volta com 24 pontos. Retiro o marcador, faço meu primeiro ponto, marco este ponto. Na sequência, faço uma diminuição. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo,
uma diminuição por toda a volta. Se for preciso, você pode alongar a alça que está na agulha antes de fazer a diminuição para facilitar a execução do ponto. Nessa carreira, vamos ficar com 16 pontos. Antes de começar a próxima volta, coloque um pouco de enchimento dentro da sua peça. E para a próxima carreira, vamos fazer apenas diminuições e serão 8 diminuições no total. Não esqueça de, quando terminar a primeira diminuição, coloque o marcador. Finalizada todas as diminuições, eu vou cortar o meu fio deixando um pequeno excesso para o acabamento. Com auxílio da agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o fechamento passando a agulha apenas pelas alças da frente de todos os 8 pontos. Fecho bem o anel mágico invertido. Na sequência, introduzo a minha agulha e saio em qualquer lugar da peça e vou escondendo o meu fio. Para prosseguir, eu vou introduzir a minha agulha aqui no último ponto da carreira de ponto sobre ponto, na alcinha de fora, e vou fazer um ponto baixíssimo na próxima alça. Vamos prosseguir fazendo 10 pontos baixíssimos no total. Pronto, pessoal, já fiz aqui todos os pontos baixíssimos. Na próxima alça, vou fazer um ponto baixo. Na alça seguinte, faço um ponto médio, fico com 3 alças, laço e tiro as 3. Na próxima alça, vamos trabalhar 3 pontos altos. Agora, no próximo ponto, faço um ponto médio e na alça seguinte, faço um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Agora, vamos prosseguir fazendo 8 pontos baixíssimos. Feitos os 8 pontos baixíssimos, no próximo ponto faço um ponto baixo, no seguinte um ponto médio, na próxima alça faço 3 pontos altos, primeiro ponto alto, segundo, terceiro ponto alto. Na sequência, na próxima alça faço um ponto médio e um ponto baixo na alça seguinte.
Na sequência, vamos fazer 10 pontos baixíssimos, sendo um ponto para cada ponto. Agora, deixe uma sobra de fio um pouco larga para o acabamento. Agora, com a cor de rosa um pouco mais forte, nós vamos fazer um nó corrediço e, na sequência, 4 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo e na seguinte também faço um ponto baixo. Aqui na última correntinha, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos na mesma corrente. Na próxima alça, faço um ponto baixo e na última, 2 pontos baixos. Na sequência, faço ou um ponto baixíssimo ou acabamento com agulha de tapeceiro. Na sequência, para o bordado, eu vou utilizar uma agulha de costura e um fio para bordar na cor marrom claro, tá? E aqui é bem simples, eu vou apenas bordar 2 linhas na vertical. Dessa forma, aqui eu faço um nozinho de acabamento na parte de trás e tá pronto. Para colar, eu vou utilizar cola de silicone. Vou passar aqui no avesso da peça e colar aqui bem abaixo da primeira carreira. Com uma agulha para costura e um fio preto para bordar, vou traçar uma linha imaginária aqui bem no centro da peça, no final das orelhas. Introduzo a minha agulha aqui por trás da peça e aqui vamos bordar os olhinhos. E eu vou introduzir a agulha pegando só a parte da frente da peça e vou fazer os olhos de forma bem simples. Então, eu vou pular um pontinho aqui da parte de cima da boquinha e vou fazer os olhos dessa forma. Para fazer o corpo, eu fiz da carreira 1 até a carreira 4
E para seguir, vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, e esta carreira vamos ficar com 32 pontos. Você pode marcar o seu primeiro ponto e seguir fazendo um ponto para cada ponto. Agora siga com as carreiras de diminuição que vão aparecer aqui na tela. Antes de fechar totalmente a peça, deixe uma sobra de fio, faça o anel mágico invertido. Na sequência, vou conduzir o meu fio aqui para a parte de cima da peça, onde vamos costurar a cabeça. Então, vou introduzir aqui a minha agulha na parte de baixo da cabeça e vou costurar o corpo à cabeça, tá? Para fazer as pernas, inicio com o anel mágico e para a primeira volta faço 6 pontos baixos dentro do anel. Após fechar o anel mágico, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Inicio a próxima carreira com uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos e vamos seguir com esta repetição de um ponto, um aumento por 3 vezes e vamos ficar com 9 pontos. Na sequência, faço um ponto baixíssimo, fecho a carreira, faço uma correntinha, fecho totalmente o anel mágico, faço acabamento e corto o excesso de fio. Para prosseguir, faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto e agora faço uma diminuição. Vou seguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 6 pontos aqui nesta carreira, tá? Então, será um ponto baixo, uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 6 pontos. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, corto, deixo um excesso de fio. Na sequência, faço o nó corrediço, 8 correntinhas. Corto, deixando uma sobra.
Na sequência, coloco essa sobra de fio da primeira peça na agulha de tapeceiro e aqui vou passar por dentro apenas das alças de fora de todos os pontos. Não fecho a minha peça. Antes de fechá-la, vou colocar estas correntes, tá? Esse cordão que fizemos com correntes, eu vou colocar aqui o início do fio para dentro da peça, empurro uma das correntes para dentro. Agora sim, fecho o anel mágico invertido e aqui faço um acabamento. Faço duas peças iguais. Para fazer os braços, faço o anel mágico e 4 pontos baixos dentro do anel. Na sequência, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E faço 8 correntes. Corto o fio, deixo uma sobra para acabamento. Essa sobrinha eu posso fechar totalmente o anel mágico e cortar o excesso. Faça uma outra peça igual. Na sequência, vamos costurar todos os membros. Para a florzinha, inicio com 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Retiro a última laçada do último ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar com fio branco, passo por dentro das duas laçadas, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, uma corrente e um ponto médio. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Essa será a nossa pétala. Então, faço uma corrente, no próximo ponto, faço um ponto médio, uma correntinha e um ponto baixíssimo no mesmo ponto por 5 vezes. Agora é só alongar
o último fio, cortar dentro da laçada, colocar numa agulha de tapeceiro e vamos fazer o acabamento da peça. Agora é só costurar os bracinhos, um de cada lado. Vou colar, pessoal, aqui bem na parte de cima, perto do pescoço, a florzinha. Colei os bracinhos aqui na florzinha e agora é só colocar a argola de chaveiro aqui na parte superior da peça. Você também pode costurar, se você preferir. Comece fazendo o anel mágico. E na sequência, faça 6 pontos baixos aqui dentro do anel. Finalizado o 6º ponto baixo, eu vou fechar o anel mágico. Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, venho no mesmo ponto, laço, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Laço, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Laço, e aqui no próximo ponto, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto. Na sequência, eu vou alongar esta última alça que estava na agulha, vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto que estávamos trabalhando e vou trocar para uma outra cor. No meu caso aqui, um cinza. Vou laçar, passo por dentro deste ponto, faço uma corrente. Agora vou introduzir a agulha no próximo ponto, já escondendo a sobra de fio cinza. Faço aqui um ponto baixo, laço e faço um ponto médio, como anteriormente. Na sequência, no próximo ponto, faço 2 pontos altos. Laço, e agora no último ponto baixo, irei fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, laço, e no mesmo espaço faço mais um ponto alto.
vai ficar dessa forma. Alongo a alça que estava na agulha, corto o excesso de fio cinza. Agora fecho o anel mágico e faço o nó. Corto o excesso de fio e vamos trabalhar com o fio rosa. Vou laçar e venho aqui, ó, no ponto baixo cinza, e aqui vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Laço, no próximo ponto também faço 2 pontos altos, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto cinza de base. Então, serão 2 pontos altos por 6 vezes. Pronto, pessoal, terminei aqui todos os grupos com 6 pontos altos. E agora nós vamos trabalhar com o fio cinza. E com o fio cinza, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui no próximo ponto. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, e assim como fizemos com a cor rosa, vamos também fazer aqui com o fio na cor cinza. Então, por 6 vezes, vamos fazer 2 pontos altos. 2 pontos para cada ponto da base por 6 vezes. Pronto, pessoal, agora eu vou trocar para o meu fio rosa. Aqui vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, laço, e no ponto seguinte irei fazer 2 pontos altos, um aumento. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto por 6 vezes. Pronto, pessoal, agora eu vou trabalhar novamente com a cor cinza
E aqui eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. E vamos seguir com esta sequência de um ponto alto, um aumento no próximo ponto, por 5 vezes. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto médio e um ponto baixo no mesmo espaço. Depois de fazer o ponto médio e o ponto médio e o ponto baixo, vamos retornar com o fio na cor rosa. E na sequência, vamos fazer 3 pontos altos. Então, para cada ponto da base, irei fazer um ponto alto por 3 vezes. Então, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Na sequência, vou laçar, venho aqui no próximo ponto, fico com 3 alças, laço, tiro 2, fico com 2. Laço, no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, fico com 4 alças, laço, tiro 2, fico com 3 alcinhas, laço e fecho os 2 pontos altos juntos. Na sequência, nós vamos virar, vou pular 2 pontos aqui da base, laço, e no ponto seguinte, vou introduzir a agulha, e aqui irei fazer 7 pontos altos. 7 pontos no mesmo ponto da base. Após finalizar os 7 pontos, vamos pular 2 pontos da base e no próximo faço um ponto baixíssimo. Viro a minha peça. Agora faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Laço, no ponto seguinte, faço um ponto médio, laço novamente e aqui no mesmo ponto vou trabalhar 2 pontos altos. Na sequência, faço 2 correntes e introduzo a minha agulha aqui, pegando as 2 alças de cima do ponto, faço um ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô.
laço, e aqui no mesmo espaço faço um ponto alto, e no mesmo ponto faço um ponto médio. Pulo um ponto da base, no seguinte, pulo um ponto, no seguinte, faço um ponto baixíssimo, vou pular um ponto e vou trabalhar no próximo, um ponto médio, laço, faço um ponto alto no mesmo ponto, e agora um ponto picô com 2 correntes. Introduzo a agulha pegando as 2 alças de cima e faço um ponto baixíssimo. Na sequência, trabalho novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e finalizo fazendo ou um acabamento com a agulha de tapeceiro, ou faço um ponto baixíssimo aqui nas alcinhas dos próximos pontos. Então, pego aqui uma alcinha, a alcinha da frente do ponto, e faço um ponto baixíssimo, alongo este fio da cor rosa, vou cortar e fazer um acabamento por trás da peça com a agulha de tapeceiro. Agora, vamos seguir novamente com a cor cinza e vamos fazer 5 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. Terceiro, quarto e quinto ponto baixo. Na sequência, vou introduzir a minha agulha aqui no último ponto baixo, no mesmo ponto. Laço, fico com 2 alças, laço, passo por dentro apenas de uma. Agora, laço, passo por dentro das 2. Introduzo a agulha aqui, pegando esta alça do ponto, laço, passo por dentro dela, depois laço, passo por dentro das 2. Vou trabalhar dessa forma até obter 10 pontos. Sempre introduzindo a agulha nessa alça de fora, a minha esquerda, tá? Se você precisar contar, você vem aqui do lado e conta os vizinhos. Pronto, pessoal. Agora que já terminei todos os pontos, vou introduzir a minha agulha aqui na alça. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, laço, passo por dentro dos pontos e de uma alça da cor cinza. E na sequência, sigo fazendo mais 4 pontos, para finalizar a cauda do gato. Se você preferir, você pode fazer mais alguns pontos aqui na finalização do rabo do gato, e na sequência
vamos arrematar este fio. Então, cortei, deixei uma sobra para acabamento, vou colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder aqui meu fio por trás da peça. E aqui, pessoal, para a gente fazer o chaveirinho, nós vamos finalizar aqui antes de começar a cauda. E aqui na parte de cima, não vamos precisar fazer as orelhas, tá? Então, no final, você vai deixar uma pequena sobra de fio com as duas cores e vamos fazer a união das partes. Vou posicionar as peças dessa forma, colocando uma sobre a outra, verso com verso. Vou começar com a cor aqui que eu finalizei a cauda. Então, já coloquei o meu fio numa agulha de tapeceiro. Vou introduzir a agulha apenas na alça de trás de cada um dos pontos, tá? Então, vamos pegar só a alça de trás, vamos passar todo o fio. Na sequência, volto aqui, ó, para o mesmo lado que iniciei e vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou trabalhando dessa forma, passando a agulha apenas na alça de trás das duas partes, tá? Agora, pessoal, nós vamos passar para este lado. Então, eu vou conduzir o meu fio aqui por dentro da peça, até chegar lá no outro lado. Pronto, chegando aqui do outro lado, nós vamos prosseguir da mesma forma, passando o fio pelas duas alças internas de ambas as partes e vou costurando toda a minha peça. Vou fechando, sempre voltando para o mesmo lugar que iniciei o ponto, até chegar lá onde começamos a costura. Pronto, pessoal, cheguei aqui no ponto que iniciamos. Agora eu vou colocar o meu fio aqui para a parte interna. E aqui eu vou fazer um nozinho de acabamento. E posso cortar o fio cinza. Agora, coloco um pouco de enchimento aqui na peça, o quanto você achar necessário, tá? E, para prosseguir, vamos fazer a costura da parte aqui de cima da cabeça, tá? Então, uma costura bem simples, passando a agulha de um lado para o outro. Você também pode utilizar essa peça como um porta-moedas. Você só não vai precisar fazer a cabeça, tá? Faz só a costura, a primeira costura que eu mostrei. E aqui nós vamos finalizando
a costura da parte de cima. Chegando aqui, do outro lado, nós vamos fazer um ponto de acabamento e esconder o fio por dentro do nosso chaveiro. De forma opcional, eu vou colocar aqui uma argolinha para prender a minha argola para chaveiro. Inicie fazendo o nó corrediço. Na sequência, faça 14 correntes. Pule 2 correntes e na terceira, faça ponto alto. Siga fazendo um ponto alto para cada ponto da base por 11 vezes. Feito os 11 pontos altos, aqui na última corrente, vamos fazer 3 pontos altos. Na sequência, vamos trabalhar agora do outro lado das correntes, então vou pegar só uma alça e vou fazer 10 pontos altos, sendo um ponto alto para cada alça da corrente, e já vou escondendo a sobra de fio. Feitos 10 pontos altos, aqui na primeira corrente, vamos fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto, segundo. Na sequência, vamos pular as 2 correntes iniciais e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para prosseguir, vamos começar a segunda carreira com 2 correntes. Venho aqui no primeiro ponto e vamos fazer 2 pontos altos. Fiz aqui o segundo ponto e na sequência vamos seguir fazendo 10 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 2 pontos altos no mesmo ponto da base.
No próximo ponto, também faço 2 pontos altos. E no ponto seguinte, também faço 2 pontos altos. Então, por 3 vezes, fizemos 2 pontos altos. Na sequência, vamos seguir fazendo 10 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Antes de prosseguir, corte a sobra de fio. E para os 2 últimos pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada um deles. Então, aqui eu faço o primeiro aumento de ponto alto e no último ponto também faço 2 pontos altos. Na sequência, eu vou pular as 2 correntes iniciais e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Ficará desta forma. E agora nós vamos prosseguir fazendo 50 correntes. Feitas 50 correntes, eu vou ajustar bem, deixar as correntes no lado correto e vou introduzir minha agulha bem aqui no meio dos aumentos. Então, eu conto 3 pontos para cada lado e introduzo a agulha bem no meio dos pontos. Aqui, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o fio, deixando um pequeno excesso para acabamento. Agora eu vou prosseguir com o fio na cor amarela, mas você pode utilizar a cor da sua preferência. Inicie deixando uma sobra de fio e na sequência faça 14 correntes. Pule uma corrente da base e aqui vamos trabalhar nas alças de trás das correntes. Então, aqui na primeira alcinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto, segundo. E na sequência, ainda introduzindo a agulha somente na alça de trás, nós vamos fazer ponto baixo para cada corrente da base. Então, nós teremos 12 pontos baixos até o final da corrente. Finalizados os pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente e cortar o fio, deixando uma pequena sobra. Ainda com fio na cor amarela, eu vou fazer o anel mágico e na sequência eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Na sequência, feche o anel mágico, introduza a agulha no primeiro ponto
E aqui vamos fazer 2 pontos baixos. Marque o primeiro ponto baixo da carreira e siga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 12 pontos. Vamos retirar o marcador. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo, marcar este ponto e no ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, um aumento. Vamos seguir desta forma, fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos no final. Antes de continuar, nós vamos pegar a primeira peça, vou introduzir a agulha aqui no anel mágico e vou puxar as sobrinhas de fio por dentro do anel mágico. Na sequência, fecho bem o anel mágico e vou fazer alguns nós de acabamento com todas as sobras. Para prosseguir, aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, marco este ponto pegando a alça de fora do ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 8 carreiras. Vai ficar dessa forma. Vou retirar meu marcador. Para a próxima carreira, inicio fazendo um ponto baixo, marco este ponto. Na sequência, vou fazer uma diminuição, pegando as 2 alças de fora dos pontos e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo, alongo a laçada que está na agulha, busco as 2 alças de fora, laço, fico com 2 alcinhas, laço e faço a diminuição. Faço um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 12 pontos. Retiro o marcador, corto deixando uma sobra de fio longa para a costura. Coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça. Dobre a peça desta forma, com a cauda virada para cima. E na sequência, nós vamos apenas fazer uma costura bem simples, passando a agulha de um lado para o outro, sempre no mesmo sentido. No final, faça um pontinho de acabamento
e esconda o fio por dentro da peça. Para fazer a cabeça, repita as carreiras de 1 a 7 e na sequência vamos fazer mais uma carreira. Então, faço um ponto baixo, marco este ponto, faço uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, desta forma por toda a volta. Vamos ficar com 12 pontos. Coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça. E para prosseguir, vou trabalhar pegando as alças de dentro de cada um dos pontos. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente, laço. Aqui no mesmo espaço, introduzo a agulha, pegando apenas as alças de dentro dos pontos e faço um ponto médio, laço, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Faço uma corrente, no próximo ponto pego apenas a alcinha de dentro, aqui dos 2 pontos, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, pegando as alças de dentro, faço mais um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, também faço um ponto baixíssimo. Então, fizemos 3 pontos baixíssimos. Na sequência, vou fazer uma corrente, laço, e no próximo ponto, vou introduzir a agulha na alça de trás dos 2 pontos e vou fazer um ponto médio. Na sequência, faço uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Corte o fio, deixando uma sobra para acabamento. Na sequência, nós vamos bordar. Então, eu vou pular aqui desde o início. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta carreira, eu vou começar bordando o nariz. E assim sucessivamente. Aqui eu estou utilizando uma agulha de costura e uma linha também de costura, utilizando duplo, tá? Mas este bordado, ele é livre, você pode fazer
de acordo com a sua preferência. Na sequência, pessoal, vou utilizar um pouco de cola de silicone e vou colar todas as minhas partes. Então, inicio pelo corpo, passando aqui na parte interna. Vou colar dentro do cestinho, desta forma. Na sequência, vou colar a cabecinha nesta posição. Depois é só colar a cauda. Eu também coloco um pingo de cola aqui na lateral, perto da cabeça, para poder segurar melhor as correntinhas, tá? Para ficar numa direção melhor. E esse é o resultado das nossas peças em crochê de hoje. Espero que você tenha gostado dessas ideias de animais em crochê. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Até a próxima!